Audiobook: O cérebro da criança. 12 estratégias para apoiar o desenvolvimento mental do seu filho e fortalecer sua família. De Daniel Siegel e Tina Brisson. Adquira o livro no link na descrição. Capítulo 6. A conexão e o nós integrando o self e outros. Ron e Sandy estavam cansados. O filho de 7 anos deles, Colin, era um bom menino. Não causava problemas na escola, os amigos e os pais gostavam dele e, normalmente, fazia o que devia fazer. Mas, segundo os pais, ele era completa e incuravelmente egoísta. Sempre pegava o último pedaço de pizza, mesmo se ainda tivesse um pouco no prato. Ele implorou por um filhote de cachorro, mas não demonstrou nenhum interesse em brincar com o animalzinho, muito menos em limpar os cocós que ele fazia. Mesmo depois de ficar grande demais para os brinquedos, recusava-se a deixar o irmão mais novo brincar com eles. Ron e Sandy sabiam que um pouco de egocentrismo em crianças é normal. Não queriam mudar a personalidade de Colin, queriam amá-lo pelo que ele era. Mas, às vezes, ficavam furiosos pelo fato de o filho frequentemente parecer incapaz de pensar nas outras pessoas. Quando se tratava de habilidades relacionais, como empatia, gentileza e consideração, Colin simplesmente parecia não ter desenvolvido esse circuito. A gota de água ocorreu um dia depois da escola, quando Colin desapareceu no quarto que dividia com o irmão de 5 anos, Logan. Ron estava na cozinha quando ouviu os gritos do quarto dos meninos. Ele foi investigar e encontrou Logan atormentado, furioso com o irmão mais velho e chorando em cima de uma pilha de trabalhos de arte e troféus. Colin havia decidido redecorar o quarto. Ele havia tirado todas as aquarelas e desenhos de canetinha de Logan das paredes e o substituído com seus próprios posteres e cartões de beisebol, que colaram em fileiras por toda a maior parede do quarto. Além disso, havia retirado 2 troféus de futebol de Logan da prateleira e colocado seus bonecos que balançam a cabeça no lugar. Colin havia empilhado todas as coisas de Logan em um canto do quarto, segundo ele, para não ficarem no caminho. Quando Sandy chegou em casa, ela e Ron conversaram sobre a frustração que estavam sentindo com o filho mais velho. Sinceramente, acreditavam que não havia maldade nas atitudes de Colin. Na verdade, esse era quase o problema, ele sequer levava os sentimentos de Logan em consideração para pretender magoá-lo. Ele redecorou o quarto pelo mesmo motivo pelo qual sempre pegava a última fatia de pizza, simplesmente não pensava nos outros. Esse problema é bem comum para os pais. Queremos que nossos filhos sejam carinhosos e atenciosos para que tenham relacionamentos significativos. Às vezes tememos que, por não serem tão gentis, ou compassivos, ou gratos, ou generosos, como queremos que sejam, eles jamais serão. É claro que não podemos esperar que um menino de 7 anos se comporte como um adulto esclarecido. Evidentemente, queremos que nossos filhos se tornem homens e mulheres fortes, complacentes, respeitosos e amorosos, mas é um pouco demais esperar isso de alguém que acabou de aprender a amarrar os próprios sapatos. No entanto, embora seja importante confiar no processo e saber que muito do que queremos para nossos filhos ocorrerá ao longo do tempo, podemos prepará-los e direcioná-los para se tornarem crianças, adolescentes, por fim, adultos totalmente capazes de ter relacionamentos e de levar os sentimentos dos outros em consideração. Algumas pessoas simplesmente têm menos conexões neurais no circuito encarregado da empatia e dos relacionamentos. Assim, há crianças que têm dificuldade para ler e precisam praticar e criar essas conexões em seus cérebros e outras que têm dificuldade de se relacionar e precisam ter essas conexões estimuladas e cultivadas. Da mesma forma que a deficiência de aprendizado é um sinal de desafio mental, isso também ocorre com a incapacidade de sentir a dor de outra pessoa. Trata-se de uma questão de desenvolvimento e não necessariamente de um problema de caráter. Toda criança que não parece predisposta a estabelecer conexão e ter compaixão pode aprender o que significa estar em um relacionamento e suprir as responsabilidades inerentes a ele. É disso que trata este capítulo. A maioria das informações que fornecemos nos capítulos anteriores visou ajudar a desenvolver todo o cérebro do seu filho com o objetivo de desenvolver uma noção forte e resiliente de eu. Mas, assim como Ron e Sandy, as crianças precisam também de ajuda para compreender o que significa tornar-se parte de um nós, para se integrarem com outros. Em nossa sociedade em constante mutação, aprender a passar de eu para nós é essencial para que nossos filhos sejam capazes de se adaptar ao nosso mundo futuro. Ajudar as crianças a se tornarem membros de um nós sem perder o eu individual é uma tarefa difícil para qualquer pai. Contudo, a felicidade e a realização resultam de se estar conectado a outros ao mesmo tempo em que se mantém uma identidade única. Essa também é a essência da visão mental, que, como você deve lembrar, relaciona-se com o ato de ver a sua própria mente, assim como a mente do outro. É sobre desenvolver relacionamentos satisfatórios ao mesmo tempo que se cultiva uma noção saudável do self.
No capítulo 5, abordamos o primeiro aspecto da visão mental, ver e compreender a nossa mente. Falamos sobre ajudar crianças a se tornarem conscientes de integrar as muitas partes diferentes de si mesmas por meio da roda da consciência. O conceito-chave nesse aspecto da visão mental é a percepção pessoal. Agora, queremos voltar nossa atenção ao segundo aspecto da visão mental, o desenvolvimento da capacidade de ver e se conectar com a mente dos outros. Essa conexão depende de empatia e de reconhecer os sentimentos, os desejos e as perspectivas do outro. O filho de Roy e Sandy parecia necessitar de habilidades de empatia. Além de desenvolver e integrar todo o seu cérebro e as diferentes partes de si mesmo, ele precisava de muita prática para ver as coisas da perspectiva de outras pessoas, para visualizar a mente das outras pessoas. Ele precisava desenvolver esse segundo aspecto da visão mental. Percepção mais empatia igual visão mental. Percepção e empatia. Se podemos estimular essas características em nossos filhos, nós lhes daremos o dom da visão mental, oferecendo-lhes consciência sobre si mesmos e conexão com quem os cerca. Mas como podemos fazer isso? Como estimular nossos filhos a se conectarem com a família, os amigos e o mundo ao mesmo tempo que cultivam e mantêm a própria noção individual de self? Como podemos ajudá-los a aprender a compartilhar, a se darem bem com os irmãos, a negociar na política do parquinho, a se comunicarem bem e a levar os sentimentos dos outros em consideração? As respostas a todas essas perguntas surgem da conexão eu-nós, que podemos compreender, a princípio, vendo como o cérebro participa da criação dos relacionamentos. O cérebro social, programado para nós. O que você imagina quando pensa no cérebro? Talvez se lembre das aulas de biologia da escola, aquele órgão esquisito boiando no pote ou uma imagem dele em um livro-texto. O problema dessa perspectiva do crânio único, em que consideramos o cérebro de cada indivíduo um órgão solitário isolado em um único crânio, é que negligencia a verdade que os cientistas vieram a compreender ao longo das últimas décadas. O cérebro é um órgão social feito para estar em relacionamento. É fisicamente conectado para receber sinais do ambiente social, que, por sua vez, influenciam o mundo interior da pessoa. Em outras palavras, o que acontece entre cérebros tem muito a ver com o que ocorre dentro de cada cérebro individual. O self e a comunidade são fundamentalmente interrelacionados, uma vez que todo cérebro é continuamente construído por suas interações com outros. Mais do que isso, estudos sobre felicidade e sabedoria revelam que um fator-chave no bem-estar é dedicar atenção e paixão em benefício de outras pessoas, em vez de focar preocupações individuais e separadas de um self privado. O eu descobre significado e felicidade ao se juntar e pertencer a um nós. Para dizer de outra forma, o cérebro é programado para a integração interpessoal. Assim como suas muitas partes diferentes são feitas para funcionarem juntas, cada cérebro individual é feito para se relacionar com o cérebro de cada pessoa com quem interagimos. Integração interpessoal significa que respeitamos e alimentamos nossas diferenças quando cultivamos nossas conexões uns com os outros. Assim, embora queiramos ajudar nossos filhos a integrarem o cérebro esquerdo e o cérebro direito, o cérebro do andar de cima e o cérebro do andar de baixo, as memórias implícitas e explícitas e assim por diante, também precisamos ajudá-los a compreender a extensão na qual estão conectados com a família, os amigos, os colegas de aula e outras pessoas de suas comunidades. Ao compreender facetas básicas do cérebro relacional, podemos ajudar nossos filhos a desenvolverem uma visão mental que lhes permitirá viver relacionamentos mais profundos e significativos. Neurônios espelhos. Os refletores na mente. Você sente sede quando vê alguém bebendo algo? Ou boceja quando outra pessoa boceja? Essas reações familiares podem ser compreendidas à luz de uma das mais fascinantes descobertas a respeito do cérebro, os neurônios espelhos. Eis como se deu a descoberta. No começo dos anos 1990, um grupo de neurocientistas italianos estava estudando o cérebro de um macaco. Eles haviam implantado eletrodos para monitorar neurônios individuais. Quando o macaco comia um amendoim, determinado eletrodo disparava. Até aí, não houve nenhuma surpresa, era o que os cientistas esperavam. Mas, então, o lanche de um cientista mudou o curso de nossa percepção da mente. Um dos pesquisadores pegou um amendoim e comeu diante do macaco. Em resposta, o neurônio motor do macaco disparou, o mesmo que havia disparado quando ele havia comido o amendoim. Os pesquisadores descobriram que o cérebro do macaco era influenciado e tornava-se ativo apenas ao observar os atos de outro. Quer o macaco testemunhasse uma ação, quer realizasse ele próprio o mesmo comportamento, o mesmo conjunto de neurônios era ativado. Imediatamente, os cientistas começaram a trabalhar para identificar esses neurônios espelhos nos seres humanos. Embora haja muito mais perguntas do que respostas sobre exatamente o que são e como funcionam, estamos aprendendo ativamente cada vez mais sobre o sistema de neurônios espelhos.
Tais neurônios podem ser a raiz da empatia e, portanto, contribuir para a visão mental no cérebro humano. Os neurônios espelhos respondem apenas a atos com intenção, nos quais há alguma previsibilidade ou algum propósito que possa ser percebido. Por exemplo, se alguém simplesmente acena a mão no ar aleatoriamente, seus neurônios espelhos não reagirão. Contudo, se essa pessoa realizar um ato que você possa prever por experiência, como tomar um gole de um copo de água, seus neurônios espelhos descobrirão o que é pretendido antes mesmo de a pessoa fazê-lo. Assim, quando a pessoa levanta a mão, segurando um copo, você pode prever, em um nível sináptico, que ela pretende tomar um gole dele. Não apenas isso, mas os neurônios espelhos no seu cérebro do andar de cima vão prepará-lo para um gole também. Nós vemos um ato, compreendemos o objetivo dele e nos aprontamos para espelhá-lo. Basicamente, é por isso que ficamos com sede quando outras pessoas bebem e bocejamos quando outras pessoas bocejam. Talvez por isso, um bebê recém-nascido, com poucas horas de vida, seja capaz de imitar o pai quando este mostra a língua. Neurônios espelhos também podem explicar por que irmãos mais jovens às vezes são melhores nos esportes. Antes sequer de entrarem em seus times, seus neurônios espelhos dispararam cada uma das centenas de vezes que viram os irmãos baterem, chutarem e atirarem uma bola. Em um nível mais complexo, os neurônios espelhos nos ajudam a compreender a natureza da cultura e como nossos comportamentos compartilhados nos conectam, filhos com pais, amigos com amigos, por fim, marido com mulher. Agora, vamos dar mais um passo. Com base no que vemos, assim como ouvimos, cheiramos, tocamos e saboreamos, no mundo ao nosso redor, podemos espelhar não apenas as intenções comportamentais dos outros, mas também seus estados emocionais. Em outras palavras, neurônios espelhos permitem não apenas que imitemos o comportamento dos outros, mas realmente nos identifiquemos com seus sentimentos. Percebemos não apenas a ação que virá a seguir, mas também a emoção que sustenta o comportamento. Por esse motivo, também poderíamos chamar essas células neurais especiais de neurônios esponjas, visto que nos encharcamos como esponjas com o que vemos nos comportamentos, nas intenções e nas emoções das outras pessoas. Nós não apenas espelhamos de volta para os outros, mas também absorvemos como esponja seus estados internos. Pense no que acontece quando você está em uma festa com amigos. Se você se aproximar de um grupo que está rindo, provavelmente se pegará sorrindo ou mesmo rindo antes de ouvir a piada. Já notou que quando está nervoso ou estressado seus filhos costumam ficar assim também? Os cientistas chamam isso de contágio emocional. Os estados internos dos outros, de alegria e diversão a tristeza e medo, afetam diretamente nosso próprio estado mental. Nós inundamos os outros em nosso próprio mundo interior. Assim, você entende por que os neurocientistas chamam o cérebro de órgão social, pois é absolutamente construído para a visão mental. Somos equipados biologicamente para estarmos em relacionamentos, compreendermos de onde outras pessoas estão vindo e influenciarmos uns aos outros. Como explicamos ao longo do livro, o cérebro é realmente remodelado por nossas experiências. Isso significa que todo debate, discussão, piada ou abraço que compartilhamos com alguém literalmente altera o nosso cérebro e o das outras pessoas. Depois de uma conversa intensa ou do tempo passado com alguém importante em nossa vida, temos um cérebro diferente. Como nenhum de nós está trabalhando com uma mente de crânio único, toda a nossa vida mental é resultado de nosso mundo neural interior e dos sinais externos que recebemos dos outros. Cada um de nós deve juntar nosso eu individual com outros para se tornar uma parte de nós. Estabelecendo as bases para a conexão, criando modelos mentais positivos. O que isso tudo significa para os nossos filhos? Os tipos de relacionamentos que eles vivenciam estabelecerão o modo como se relacionarão com os outros pelo resto da vida. Em outras palavras, a forma como são capazes de usar a visão mental para participar de um nó e se unir a outras pessoas ao longo do caminho é baseada na qualidade do relacionamento de afeto deles com seus cuidadores, incluindo pais e avós, babás, professores, colegas e outras pessoas importantes em suas vidas. Quando as crianças passam tempo com as pessoas mais importantes de suas vidas, desenvolvem importantes habilidades relacionais, como se comunicar e ouvir bem, interpretar expressões faciais, compreender a comunicação não verbal, compartilhar e sacrificar-se. Nos relacionamentos, também desenvolvem modelos sobre como se encaixam no mundo ao redor delas e como os relacionamentos funcionam. Aprendem se podem confiar que outros atendam e respondam às suas necessidades e sentem-se conectadas e protegidas o suficiente para sair e correr riscos. Em resumo, aprendem se os relacionamentos as deixarão se sentindo sozinhas e invisíveis, ansiosas, confusas ou ressentidas, compreendidas e bem cuidadas. Pense em um recém-nascido. Um bebê nasce pronto para se conectar, pronto para ligar o que vê nos outros com o que faz e com o que sente por dentro. Mas e se esses outros apenas raramente entram em sintonia com o que ele precisa?
E se, com frequência, os pais não estão disponíveis e o rejeitam? Então, inicialmente, a confusão e a frustração permearão a mente da criança. Sem momentos íntimos de conexão consistente com seus cuidadores, ela pode crescer sem visão mental, sem compreender a importância de se juntar a outras pessoas. Aprendemos cedo na vida a usar nossas conexões com outras pessoas confiáveis para aliviar nossa aflição interna. Essa é a base do apego seguro. Mas se não recebermos esse tipo de carinho, nosso cérebro precisará se adaptar e fazer o melhor possível. As crianças podem aprender a fazer sozinhas na tentativa de se acalmarem como podem. O circuito relacional e emocional do cérebro infantil, que precisa de proximidade e conexão, que não estão sendo oferecidas a elas, pode desligar completamente como forma de se adaptar. É assim que o cérebro social desliga a sua motivação inata por conexão apenas para sobreviver. No entanto, se os pais aprenderem a demonstrar amor e sintonia consistentes e previsíveis, as crianças desenvolverão visão mental e atingirão o potencial relacional para o qual seu cérebro foi programado. Não são apenas os pais que criam estratégias de adaptação, ou modelos mentais, para como as crianças veem os relacionamentos. Pense no que seus filhos estão aprendendo de seus relacionamentos com os diversos cuidadores, como o treinador que enfatiza a importância de trabalhar em conjunto e fazer sacrifícios pelos colegas de equipe. Ou a tia supercrítica, que ensina que uma parte central de um relacionamento envolve desaprovação e encontrar culpados. Ou o colega de aula que vê todos os relacionamentos através da lente da competição, considerando todos rivais ou adversários. Ou a professora que enfatiza bondade e respeito mútuo e dá exemplos de compaixão em suas interações com as crianças de sua turma. Todas essas diferentes experiências relacionais programam o cérebro de uma criança para o que um nó se parece. Lembre-se de que o cérebro usa experiências repetidas ou associações para prever o que esperar. Quando os relacionamentos são frios e as pessoas são distantes, críticas ou competitivas, isso influencia na maneira como a criança espera que os relacionamentos sejam. Por outro lado, se a criança vive relacionamentos cheios de carinho, conexão e proteção, esse se tornará o modelo para relacionamentos futuros, com amigos, outros membros de diversas comunidades, por fim, com parceiros românticos e seus próprios filhos. Não é realmente um exagero dizer que o tipo de relacionamento que você oferece a seus filhos afetará as próximas gerações. Podemos impactar o futuro do mundo cuidando bem de nossos filhos e tendo a intenção de lhes proporcionar tipos de relacionamentos que consideramos normais. Preparando para nós. Oferecendo experiências que levam à conexão. Além de apresentarmos bons relacionamentos para nossos filhos, precisamos prepará-los para se unirem a outras pessoas, para se tornarem uma parte de um nós. Afinal, o fato de a mente ser equipada e projetada para se conectar com outros não significa necessariamente que uma criança nasça com habilidades relacionais. Nascer com músculos não nos torna atletas, pois é necessário aprender e praticar habilidades específicas. Da mesma maneira, as crianças não saem do útero querendo dividir seus brinquedos. Suas primeiras palavras não são "vou sacrificar o que quero para fazermos concessões que nos beneficiem mutuamente". Pelo contrário, as palavras que dominam o vocabulário de crianças pequenas, meu, eu e mesmo não, enfatizam a falta de compreensão que elas têm do que significa ser parte de um nós. Assim, elas precisam aprender habilidades de visão mental como compartilhar, perdoar, sacrificar e escutar. Colin, o filho de Roy e Sandy que parece tão egocêntrico, é, em certa medida, um menino bastante normal. Ele apenas ainda não dominou muitas das habilidades de visão mental necessárias para participar como membro contribuinte de uma família. As expectativas de seus pais eram de que, quando tivesse 7 anos, estaria mais integrado à família e disposto a fazer parte de um nós. Embora esteja melhorando constantemente sua inteligência relacional, ele precisa de prática para continuar seguindo nessa direção. Isso também vale para uma criança tímida. Lisa, uma mãe que conhecemos, mostrou-nos retratos de um de seus filhos na festa de aniversário de 4 anos de um amigo. Todas as crianças estavam reunidas em um círculo em volta de uma mulher vestida de Dora Aventureira, com exceção do filho de Lisa, Ian, que insistiu em ficar a 2 metros de distância do círculo de crianças não tão tímidas. O mesmo acontecia na aula de música. Enquanto as outras crianças cantavam, dançavam e faziam gestos com a música da Dona Aranha, Ian permanecia sentado no colo da mãe e recusava-se a fazer qualquer coisa além de observar tudo timidamente. Naqueles anos, Lisa e o marido tiveram de se equilibrar sobre a tênue linha que separava estimular novos relacionamentos e forçá-los demais. Contudo, ao darem ao filho repetidas oportunidades de interagir com outras crianças e descobrir como fazer amigos, sempre o apoiando e reconfortando-o quando ficava nervoso ou com medo, eles ajudaram o pequeno introvertido a desenvolver as habilidades sociais de que precisava.
Embora Ian ainda não mergulhe rapidamente de cabeça em novas situações sociais, ele se sente muito confortável consigo mesmo e às vezes chega a ser extrovertido. Ele encara as pessoas nos olhos quando fala com elas, levanta a mão na sala de aula e, frequentemente, é o líder do coro de uma interpretação, muito entusiasmada, do grito de guerra da torcida do jogo de beisebol. Pesquisadores que estudam personalidade humana nos dizem que, em grande parte, a timidez é genética. Na verdade, é parte da constituição central presente no nascimento. No entanto, como no caso de Ian, isso não significa que a timidez não seja modificável até certo grau. Na verdade, a forma como os pais lidam com a timidez dos filhos tem um grande impacto em como as crianças lidam com esse aspecto da personalidade, assim como enquanto serão tímidas no futuro. A questão é que a criação dos filhos é muito importante, podendo influenciar nosso temperamento inato e moldado geneticamente. Podemos ajudar a preparar nossos filhos a se juntarem a outros e viver relacionamentos significativos, oferecendo-lhes estímulos e oportunidades que os auxiliarão a desenvolver essas habilidades de visão mental. Em seguida, falaremos sobre maneiras específicas de fazer isso. Contudo, primeiro, explicaremos o que queremos dizer com ajudar crianças a serem receptivas para estarem em relacionamentos. Cultivando um estado mental sim. Ajudando as crianças a serem receptivas a relacionamentos. Se queremos preparar as crianças para participarem de um relacionamento como indivíduos saudáveis, precisamos criar dentro delas um estado aberto e receptivo em vez de um estado fechado e reativo. Para ilustrar essa situação, veja a seguir um exercício que Dan usa com muitas famílias. Primeiro, ele diz que repetirá uma palavra diversas vezes e pede que todos apenas percebam qual a sensação que a palavra provoca em seus corpos. A primeira palavra é não, dita com firmeza e severidade 7 vezes, com 2 segundos entre cada não. Então, depois de mais uma pausa, ele diz um sim claro, mas de certa forma mais suave 7 vezes. Depois disso, os pacientes costumam dizer que não pareceu sufocante e irritante, como se estivessem sendo reprimidos ou repreendidos. Em contraste, o sim fazia-os se sentirem calmos, tranquilos e leves até. Você pode inclusive fechar os olhos agora e tentar fazer o exercício sozinho. Perceba o que aconteceu em seu corpo enquanto você ou um amigo diz não e depois sim várias vezes. Essas duas reações diferentes, os sentimentos não e os sentimentos sim, demonstram o que queremos dizer quando falamos sobre reatividade versus receptividade. Quando o sistema nervoso está reativo, na realidade está em um estado de resposta lutar, fugir, paralisar, com o qual é quase impossível se conectar de uma forma aberta e afetiva com outra pessoa. Você se lembra da amígdala e de outras partes do seu cérebro do andar de baixo que reagem imediatamente, sem pensar, sempre que você se sente ameaçado. Quando todo o nosso foco está na autodefesa, não importa o que fizermos, ficaremos sempre naquele estado mental não reativo. Ficamos cautelosos, incapazes de nos juntarmos a outras pessoas, ouvindo bem, dando-lhes o benefício da dúvida, levando seus sentimentos em consideração e assim por diante. Mesmo comentários neutros podem se transformar em palavras belicosas, distorcendo o que ouvimos para se encaixar no que tememos. É assim que entramos em um estado reativo e nos preparamos para lutar, fugir ou paralisar. Por outro lado, quando estamos receptivos, um conjunto diferente de circuitos do cérebro se torna ativo. Para a maioria das pessoas, a parte sim do exercício produz uma experiência positiva. Os músculos do rosto e das cordas vocais relaxam, a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos normalizam e elas se tornam mais abertas a vivenciar o que quer que o outro queira expressar. Tornam-se mais receptivas. Enquanto a reatividade emerge do nosso cérebro do andar de baixo e nos faz sentir fechados, chateados e na defensiva, o estado receptivo aciona o sistema de engajamento social que envolve um conjunto diferente de circuitos do cérebro do andar de cima que nos conecta com os outros, permitindo que nos sintamos seguros e vistos. Quando interagimos com nossos filhos, pode ser extremamente útil decifrar se eles se encontram em um estado mental reativo ou receptivo. Isto, é claro, exige visão mental da nossa parte. Precisamos levar em consideração onde nossos filhos estão emocionalmente, e onde nós mesmos estamos, em qualquer momento. Se sua filha de 4 anos de idade está gritando "quero andar mais" no balanço, enquanto você a carrega embaixo do braço para fora do parque, talvez não seja o melhor momento para falar com ela sobre maneiras adequadas de lidar com as grandes emoções. Espere até esse estado reativo passar. Então, quando estiver mais receptiva, fale sobre como gostaria de vê-la reagir da próxima vez em que ficar decepcionada. Da mesma maneira, quando seu filho de 11 anos de idade descobrir que não foi aceito no programa de artes ao qual vinha se dedicando, talvez seja preciso dar um tempo antes de fazer grandes discursos sobre esperança e alternativas. O estado do andar de baixo de reatividade não sabe o que fazer com muitas palavras do andar de cima.
Muitas vezes, em momentos de reatividade, comunicações não verbais, como abraços e expressões faciais empáticas, serão muito mais poderosas. Com o passar do tempo, queremos ajudar nossos filhos a se tornarem mais receptivos aos relacionamentos e a desenvolverem habilidades de visão mental que lhes permitirão se juntar a outros. Então, a receptividade pode levar à ressonância, uma forma de unir de dentro para fora, que lhes permitirá apreciar a profundidade e a intimidade que vem com relacionamentos significativos. De outra forma, uma criança é deixada à deriva, motivada por uma sensação de isolamento em vez do desejo e da habilidade de se unir. Uma última observação antes de abordar os passos que podemos dar para estimular a receptividade e as habilidades relacionais. Conforme ajudamos as crianças a serem mais receptivas ao se unirem com outras, precisamos ter em mente, da mesma forma, a importância de manter suas identidades individuais. Para uma menina de 10 anos de idade que está fazendo tudo a seu alcance para se encaixar em um grupo de meninas cruéis na escola, o problema pode não ser que ela não seja receptiva o bastante para se juntar a um nós. A preocupação em relação a ela pode ser justamente o contrário, que ela tenha perdido seu eu de vista e, portanto, esteja aceitando tudo o que esse grupo de tiranas lhe diz para fazer. Qualquer relacionamento saudável, seja familiar, de amizade, romântico ou outro tipo, é feito de indivíduos saudáveis em conexão com outros. Para se tornar parte de um nós funcional, uma pessoa também precisa continuar um eu individual. Assim como não queremos nossos filhos sendo apenas cérebro esquerdo ou cérebro direito, também não queremos que sejam apenas individualistas, tornando-se egoístas e isolados, ou apenas relacionais, deixando-os carentes, dependentes e vulneráveis a relacionamentos prejudiciais e negativos. Queremos que tenham o cérebro por inteiro e vivam relacionamentos integrados. O que você pode fazer, ajudando seu filho a integrar o self a outros? Estratégia do cérebro por inteiro número 11. Aumentar o fator de diversão familiar. Tratando de apreciar uns aos outros. Você nunca se sente como se estivesse passando a maior parte do tempo disciplinando os filhos ou levando-os de uma atividade a outra, sem tempo suficiente para ficar ao lado deles? Se sim, não está só. A maioria de nós se sente assim de vez em quando. Às vezes, é fácil esquecer como nos divertirmos como família. No entanto, somos fisicamente conectados para nos divertir e explorar, assim como para nos juntar uns com os outros. Na verdade, a criação de filhos divertida é uma das melhores maneiras de preparar seus filhos para relacionamentos e estimulá-los a se conectarem com outros, porque lhes dá experiências positivas ao lado das pessoas com quem passam a maior parte do tempo, os pais. É claro que as crianças precisam de limites e ser responsabilizadas por seus comportamentos, mas enquanto mantiver a autoridade, não se esqueça de se divertir com seus filhos. Jogue jogos. Conte piadas. Seja bobo. Demonstre interesse pelo que eles gostam. Quanto mais apreciarem o tempo que passam com você e o restante da família, mais valorizarão os relacionamentos e desejarão mais experiências relacionais positivas e saudáveis no futuro. O motivo é simples: com cada experiência divertida e agradável que proporcionamos a nossos filhos enquanto estão com a família, damos a eles reforço positivo sobre o que significa estar em relacionamentos amorosos com outras pessoas. Um dos elementos químicos no cérebro responsáveis por esses momentos agradáveis é a dopamina, um neurotransmissor que permite a comunicação entre as células cerebrais. Tais células recebem o que algumas pessoas chamam de jatos de dopamina quando algo agradável acontece e isso nos motiva a querer fazer isso novamente. Cientistas que estudam dependências apontam altas doses de dopamina como fatores que levam as pessoas a manter determinados hábitos ou vícios, mesmo quando sabem que lhes fazem mal. Contudo, também podemos ajudar a produzir jatos de dopamina que reforçam desejos positivos e saudáveis ao apreciarmos relacionamentos familiares. A dopamina é o elemento químico da recompensa, e diversão e alegria são recompensadores em nossa vida. Isso quer dizer que, quando seu filho dá gritos de encantamento quando você morre com o golpe da espada de Peter Pan dele, quando você e sua filha dançam juntos em um show ou na sala de estar, ou quando você e seus filhos trabalham juntos em um projeto de jardinagem ou construção, a experiência fortalece esses laços e ensina a seus filhos que relacionamentos são afirmativos, recompensadores e gratificantes. Então, dê-lhes uma chance, quem sabe já esta noite. Depois do jantar, diga: levem o prato para a cozinha, depois peguem um cobertor e me encontrem na sala. Esta noite vamos comer picolés em um forte. Outra atividade familiar divertida que também ensina a ser receptivo são os jogos de improvisação. O conceito básico é parecido com o que comediantes de improvisação fazem quando a plateia lhes dá sugestões e eles precisam pegar ideias aleatórias e combiná-las de maneiras divertidas que façam algum sentido. Se você e seus filhos têm dons artísticos, podem fazer esse tipo de improvisação juntos. Mas há também versões mais simples dessa atividade.
Deixe alguém começar a história, então, depois de uma frase, a pessoa seguinte precisa acrescentar algo, seguida de outra pessoa, e assim por diante. Jogos e atividades desse tipo não só mantêm o fator de diversão familiar presente, mas também possibilitam que as crianças sejam receptivas às viradas inesperadas que a vida lhes apresenta. Você não quer transformar o jogo em uma experiência séria de sala de aula, mas procure formas de conectar explicitamente o que você está fazendo com o conceito de receptividade. Espontaneidade e criatividade são habilidades importantes, e a novidade também faz a dopamina entrar em ação. O princípio do fator de diversão que você proporciona a seus filhos também se aplica a irmãos. Estudos recentes descobriram que o melhor indicador para bons relacionamentos entre irmãos no futuro é o quanto se divertiram juntos na infância. O índice de conflito pode até ter sido alto, mas será equilibrado caso tenham se divertido muito. Há perigo real apenas quando os irmãos ignoraram uns aos outros. Pode ter havido menos tensão, mas essa também é uma receita para relacionamentos frios e distantes quando adultos. Então, se você quer desenvolver relacionamentos próximos entre seus filhos no longo prazo, pense nisso como uma equação matemática, em que a quantidade de diversão que eles compartilham deve ser maior do que o conflito que vivem. Você nunca conseguirá que o lado do conflito da equação seja igual a zero. Irmãos brigam. Eles simplesmente fazem isso. Mas se você conseguir aumentar o outro lado da equação, oferecendo a eles atividades que produzam emoções e memórias positivas, criará fortes laços entre eles e estabelecerá um relacionamento com boas chances de se manter sólido durante toda a vida. Parte da diversão entre irmãos ocorrerá naturalmente, mas você também pode ajudar. Abra uma nova caixa de giz e faça-os desenhar um monstro maluco juntos. Deixe-os usar a câmera de vídeo para filmarem essa façanha. Junte-os em uma equipe para executar um projeto surpresa e presentear o avô. Qualquer que seja a forma escolhida, passear de bicicleta em família, brincar com jogos de tabuleiro, fazer cookies, juntar-se contra a mamãe em um ataque de pistolas de água, encontre maneiras de ajudar seus filhos a se divertirem juntos e a fortalecerem os laços que os unem. Você pode usar a diversão, e mesmo a tolice, para mudar o estado mental de seus filhos quando ficarem empacados em um estado de raiva ou desafiador. Às vezes, não estarão com ânimo de vê-lo fazendo graça ou palhaçadas, então seja sensível aos sinais que receber, especialmente com crianças mais velhas. Se você for sensível a como seu bom humor será recebido, isso poderá ajudar seus filhos a mudar o modo como estão se sentindo. Seu estado mental pode influenciar o estado mental de seus filhos, podendo transformar a chateação e a irritabilidade em diversão, risos e conexão. Estratégia do cérebro por inteiro número 12. Conectar por meio do conflito. Ensinando as crianças a argumentar com o nós em mente. Desejamos ajudar nossos filhos a evitar qualquer conflito, mas nem sempre conseguimos isso. Se eles terão relacionamentos, enfrentarão brigas e discordâncias. No entanto, podemos ensinar a eles algumas habilidades básicas de visão mental para que saibam como gerenciar conflitos de maneira saudável e produtiva e como reagir quando a situação não lhes for favorável ao interagirem com outras pessoas. Mais uma vez, cada nova discordância é mais do que apenas uma dificuldade a enfrentar, e sim uma oportunidade para você lhes ensinar lições importantes para que consigam prosperar em termos de relacionamentos. Como lidar bem com conflitos não é fácil nem mesmo para adultos, então não podemos esperar muito de nossos filhos. Mas há algumas habilidades simples que podemos ensinar a eles que nos ajudarão a sobreviver a conflitos individuais, assim como os auxiliar a prosperar conforme avançam rumo à vida adulta. Vamos avaliar 3 dessas habilidades formadoras de visão mental. Ver através dos olhos do outro, ajudar as crianças a reconhecerem outros pontos de vista. Esta história parece familiar. Você está trabalhando na sua mesa e sua filha de 7 anos se aproxima. Ela está irritada e diz que o irmão mais novo, Mark, acabou de chamá-la de burra. Você pergunta por que ele disse isso e sua filha é enérgica ao dizer que não há motivo, ele simplesmente disse. Pode ser difícil para qualquer um de nós ver as coisas pela perspectiva de outra pessoa. Nós vemos o que vemos e frequentemente apenas o que queremos ver. Mas, quanto mais conseguimos usar nossa visão mental para ver os acontecimentos através dos olhos de outras pessoas, melhores são nossas chances de resolver conflitos de maneira saudável. Essa é uma habilidade difícil de ensinar para crianças, especialmente em meio a uma discussão acalorada. Mas se conseguirmos nos manter conscientes do que estamos realmente dizendo, teremos mais chances de ensinar as lições que queremos. Por exemplo, sua tendência pode ser dizer: bem, o que você fez para Mark? Tenho certeza de que ele não a chamou de burra sem motivo. Se você mantiver a calma e continuar consciente do que quer ensinar, talvez conduza a conversa de um modo um pouco diferente. Primeiro, é bom demonstrar ter consciência dos sentimentos da sua filha, lembre-se de se conectar primeiro e, depois, redirecionar.
Isso diminuirá o nível de atitude defensiva dela e a fará ver como o irmão se sente. Então você poderá criar algum tipo de empatia nela. É verdade que nem sempre conseguiremos acessar nossos filhos, mas ao fazermos perguntas sobre como a outra pessoa se sente, sobre por que alguém reagiu como reagiu, podemos estimular a empatia em nossos filhos. O ato de levar em consideração a mente do outro exige que usemos nosso hemisfério direito e nosso cérebro do andar de cima, ambos integrantes da parte do circuito social que nos permite relacionamentos maduros e recompensadores. Ouvir o que não está sendo dito, instruir as crianças sobre comunicação não verbal e sintonia com os outros. É ótimo que ensinemos nossos filhos a prestarem atenção ao que as pessoas estão dizendo. Ouça o que ele disse. Ele falou que não queria ser molhado com a mangueira. Contudo, uma parte importante dos relacionamentos é ouvir o que não está sendo dito. Normalmente, as crianças não têm essa habilidade naturalmente. É por isso que quando você repreende seu filho por ter feito a irmã chorar ao ter mergulhado os biscoitos dele no iogurte dela, ele responde: "Mas ela gosta disso. Estamos brincando." Como sinais não verbais às vezes comunicam ainda mais do que palavras, precisamos ajudar nossos filhos a usarem o hemisfério direito para compreender o que outras pessoas estão dizendo, mesmo que elas sequer abram a boca. Com o sistema de neurônios espelhos já em funcionamento, todas as crianças precisam que nós as ajudemos a tornar explícito o que seus neurônios espelhos estão comunicando. Por exemplo, depois de ganhar um importante jogo de futebol, seu filho pode precisar que você o ajude a perceber que o amigo dele do outro time está precisando ser animado, mesmo que diga que está bem. Como prova disso, você pode atentar para a linguagem corporal e as expressões faciais do amigo: ombros caídos, cabeça baixa, rosto abatido. Ao ajudar seu filho a fazer essas simples observações, você aumentará sua visão mental e, pelo restante da vida, ele estará mais bem equipado para ler os outros e sintonizar-se com seus sentimentos. Reparar: ensine as crianças a acertarem as coisas depois de um conflito. Sabemos a importância de pedir desculpas e ensinamos nossos filhos a dizer isso. Contudo, as crianças também precisam se dar conta que, às vezes, isso é apenas o começo. Às vezes, precisam fazer algo para corrigir o que quer que tenham feito de errado. A situação pode demandar uma resposta específica e direta, consertar ou substituir um brinquedo quebrado ou ajudar a reconstruir algum projeto. Ou quem sabe dar uma resposta mais relacional, como fazer um desenho para outra pessoa, praticar algum ato gentil ou escrever uma carta pedindo desculpas. A questão é que você está ajudando seus filhos a demonstrarem atos de amor e contrição que indicam que eles imaginaram os pensamentos do outro e querem descobrir uma maneira de reparar a ruptura que houve no relacionamento. Isso se conecta diretamente com as duas estratégias anteriores de cérebro por inteiro sobre ter empatia e sintonizar com os sentimentos dos outros. Para agir corretamente, as crianças precisam compreender como o outro está se sentindo e por que está chateado. Então, os pais podem levantar de maneira mais proveitosa a seguinte questão: se fosse você e seu objeto preferido tivesse sido quebrado, o que o faria se sentir melhor? Cada novo movimento em direção a considerar os sentimentos de outras pessoas cria conexões mais fortes no circuito relacional do cérebro. Quando abrimos caminho em meio a atitudes defensivas e à relutância de nossos filhos para aceitarem suas responsabilidades, podemos ajudá-los a se preocuparem com quem possam ter magoado e a fazerem esforços para obter reconexão. Nós os ajudamos a desenvolver visão mental. Às vezes, um sincero pedido de desculpa basta, especialmente se for honesto: "Fiz aquilo porque estava com inveja. Sinto muito." Mas as crianças também precisam aprender o que significa ir um pouco além e dar passos específicos rumo à reconciliação. Vamos voltar a Colin, o menino de 7 anos cujos pais achavam que estava se tornando egoísta demais. Queríamos poder oferecer a Roy e Sandy uma espécie de solução mágica, uma cura para o egocentrismo e todas as outras frustrações de desenvolvimento que enfrentam com o filho. Contudo, evidentemente, não podemos fazer isso. A boa notícia, porém, é que simplesmente amando Colin e ajudando-o a ver os benefícios dos relacionamentos, começando com suas interações com os pais e o irmão, Ron e Sandy estão auxiliando-o a entender a importância de compreender os outros e conectar-se com eles. Além disso, ao enfatizarem as habilidades de conectar por meio de conflito, eles podem ajudá-lo a continuar levando os sentimentos dos outros em consideração. Por exemplo, quando Colin redecorou o quarto e tirou os objetos do irmão do lugar, aquilo serviu como um momento de ensinamento, em que os pais poderiam ajudá-lo a aprender muito sobre estar em um relacionamento. Frequentemente nos esquecemos de que disciplinar na realidade significa ensinar, e não punir. Um discípulo é um aluno, não um receptor de consequências comportamentais. Quando ensinamos visão mental, pegamos momentos de conflito e os transformamos em oportunidades de aprendizado, construção de habilidades e desenvolvimento do cérebro.
Nesse momento, Ron podia pedir que Colin olhasse para o irmão, que chorava enquanto recolhia e esticava seus diversos desenhos, e percebesse as evidências não verbais do quanto Logan estava magoado. Isso poderia suscitar uma discussão cuidadosa sobre como Logan viu a cena, os desenhos amassados, os troféus arremessados. Simplesmente fazer Colin realmente ver a perspectiva de Logan seria um progresso bem significativo, com benefícios duradouros. Um simples castigo poderia ou não ensinar a Colin que não deveria mexer nas coisas do irmão sem permissão, mas isso não se generalizaria em uma habilidade de visão mental. Finalmente, Ron e Sandy poderiam discutir o que deveria acontecer para resolver a situação, incluindo fazer Colin pedir desculpas e trabalhar com Logan para criar alguns desenhos novos para pendurar na parede compartilhada do quarto. Ao escolher usar essa situação para estimular o crescimento e transmitir ensinamentos, em vez de evitá-la como um obstáculo desagradável, os pais de Colin poderiam converter um pouco do conflito relativamente intenso em um momento de prosperidade e ajudar ambos os filhos a aprenderem lições importantes sobre o que significa estar em um relacionamento. O segredo é abrir as lentes da visão mental para tornar a percepção do mundo interior de cada menino disponível para inspeção. A visão mental permite que as crianças percebam a importância da vida interior dos pensamentos e sentimentos. Sem esse desenvolvimento, os comportamentos tornam-se apenas interações às quais elas reagem a partir da superfície, algo com que precisam lidar como uma reação automática, sem reflexão. Os pais são os primeiros professores de visão mental das crianças ao utilizarem momentos desafiadores para engajar os circuitos de reflexão delas para ver nossos mundos interiores compartilhados. Conforme desenvolvem essas habilidades de visão mental, as crianças aprendem a equilibrar a importância de suas próprias vidas interiores com as dos outros. Essas habilidades ponderadas são também a base de como aprendem a equilibrar as próprias emoções ao mesmo tempo que compreendem a vida emocional das pessoas ao redor delas. A visão mental é a base tanto da inteligência social quanto da inteligência emocional, possibilitando que as crianças aprendam que fazem parte de um mundo maior de relacionamentos em que os sentimentos têm importância e as conexões são uma fonte de recompensa, significado e diversão. Crianças com cérebro por inteiro, instrua seus filhos a integrar o self com o outro. Agora que você aprendeu um pouco sobre visão mental, eis algo que poderá ler para seus filhos para apresentar o conceito de ver a própria mente e as mentes um do outro. Integrando a nós mesmos, encontrando sentido em nossa própria história. O nós mais importante da nossa vida como pais é o relacionamento que temos com nossos filhos. Esse relacionamento causa um impacto significativo no futuro deles. Pesquisas demonstraram seguidamente que quando os pais oferecem experiências repetidas e previsíveis nas quais veem e reagem sensivelmente às emoções e às necessidades dos filhos, estes prosperam, social, emocional, física e até mesmo academicamente. Embora não seja nenhuma revelação que as crianças se saem melhor quando vivem relacionamentos intensos com os pais, o que pode surpreender é o que esse tipo de conexão pai-filho produz. O que importa não é a forma como nossos pais nos criaram ou quantos livros sobre criar filhos lemos. Na verdade, a competência com que encontramos sentido em nossas experiências com nossos pais e o quanto somos sensíveis a nossos filhos é o que influenciará mais intensamente nosso relacionamento com eles, portanto, o quanto crescerão. Tudo se resume ao que chamamos de nossa narrativa de vida, a história que contamos quando olhamos para quem somos e como nos tornamos a pessoa que somos. Nossa narrativa de vida determina nossos sentimentos sobre nosso passado, nossa compreensão de por que pessoas, como nossos pais, se comportaram da forma como se comportaram e nossa consciência da forma como esses acontecimentos influíram em nosso desenvolvimento até a vida adulta. Quando temos uma narrativa de vida coerente, encontramos sentido em como o passado contribuiu para quem somos e o que fazemos. Uma narrativa de vida que não tenha sido examinada e feito sentido pode nos limitar no presente e também nos fazer criar nossos filhos de maneira reativa e lhes passar o mesmo legado doloroso que nos afetou negativamente em nossos primeiros dias de vida. Por exemplo, imagine que seu pai teve uma infância difícil. Talvez a casa dele fosse um deserto emocional, em que os pais não o reconfortavam quando ele ficava com medo ou triste, sendo até mesmo frios e distantes, deixando-o cuidar de suas dificuldades de vida sozinho. Se eles não conseguiram prestar atenção nele e em suas emoções, ele se feriu de maneiras significativas. Como resultado disso, chegou à vida adulta limitado em sua capacidade de lhe dar o que você precisava como filho dele. Ele tornou-se incapaz de ter intimidade e relacionamentos. Teve dificuldades em atender às suas emoções e necessidades, dizendo-lhe que precisava endurecer quando se sentisse triste, sozinho ou com medo. Tudo isso resultou de memórias implícitas das quais ele não tinha consciência. Então você, ao se tornar adulto e também pai, correrá o risco de passar adiante os mesmos padrões prejudiciais para seus filhos. Essa é a má notícia.
No entanto, a boa notícia, a notícia mais do que boa, é que se você encontrar sentido em suas experiências e compreender os ferimentos e as limitações relacionais do seu pai, poderá romper o ciclo de passar essa dor adiante. Poderá começar a refletir sobre essas experiências e sobre como o afetaram. Você pode ficar tentado a simplesmente criar seus filhos de uma maneira exatamente oposta à dos seus pais. Mas a ideia, em vez disso, é refletir abertamente sobre como suas experiências com seus pais o afetaram. Talvez você precise lidar com memórias implícitas que o estejam influenciando sem que você perceba. Às vezes, pode ser útil fazer esse trabalho com um terapeuta ou dividir experiências com um amigo. Qualquer que seja a forma como fizer isso, é importante ter clareza em relação à própria história, porque, através dos neurônios espelhos e da memória implícita, passamos nossa vida emocional diretamente para nossos filhos. Para o bem e para o mal, saber que nossos filhos vivem com e através tudo o que estamos vivenciando é uma percepção poderosa que pode nos motivar a começar e continuar nossa jornada no caminho da compreensão de nossas próprias histórias, das alegrias e também das dores. Então, conseguimos nos sintonizar com as necessidades e os sinais de nossos filhos, criando um apego seguro e uma conexão forte e saudável. Uma pesquisa mostrou que mesmo adultos que tiveram uma infância longe de ser ideal podem criar filhos com a mesma qualidade, tão amados e apegados como aqueles cuja vida familiar foi mais consistente e amorosa. Nunca é tarde para começar a trabalhar a sua narrativa de vida coerente. Ao fazer isso, seus filhos colherão as recompensas. Queremos deixar essa questão o mais clara possível: experiências iniciais não são destino. Ao encontrar sentido em nosso passado, podemos nos libertar do que, de outra forma, poderia ser um legado transgeracional de dor e apego inseguro e, em vez disso, criar uma herança de cuidados e amor por nossos filhos. Conclusão: juntando tudo, temos esperanças e sonhos para nossos filhos. A maioria de nós quer que eles sejam felizes, saudáveis e completamente eles mesmos. Ao longo deste livro, nossa mensagem foi que você pode ajudar a criar essa realidade para seus filhos, prestando atenção às experiências comuns que divide com eles no dia a dia. Use momentos óbvios de ensinamento e desafios difíceis e mesmo os triviais momentos nada está acontecendo como oportunidades para preparar seus filhos para serem felizes e bem-sucedidos, terem bons relacionamentos e se sentirem satisfeitos com quem são, ou seja, serem crianças com cérebro por inteiro. Um dos principais benefícios da perspectiva do cérebro por inteiro é que nos capacita a amenizar os desafios diários de criar filhos, permitindo-nos ir muito além da mera sobrevivência. Essa abordagem promove conexão e uma compreensão mais profunda entre nós e eles. Uma consciência de integração nos dá competência e confiança para lidar com várias situações de maneira que nos tornemos mais próximos deles, conhecendo suas mentes, portanto, ajudando-os a moldá-las de forma positiva e saudável. Como resultado disso, não apenas nossos filhos progredirão, mas também nosso relacionamento com eles prosperará. Assim, a criação de filhos com cérebro por inteiro não se trata apenas de quem nosso filho adorável, e, às vezes, sem dúvida, irritante, é neste momento, mas também de quem se tornará no futuro. Também se relaciona com a integração do cérebro dele, a proteção de sua mente, proporcionando-lhe habilidades que o beneficiarão desde a adolescência até a vida adulta. Ao estimularmos a integração em nossos filhos e ajudarmos a desenvolver o cérebro do andar de cima, nós os preparamos para serem melhores amigos, maridos e mulheres e pais. Por exemplo, quando uma criança aprende a examinar os pensamentos, sentimentos, imagens e sensações em sua mente, terá uma compreensão muito mais profunda de si mesma, portanto será mais capaz de se controlar e se conectar com outros. Da mesma forma, ao ensinarmos mais sobre conectar por meio do conflito, damos a nossos filhos o valioso presente de poder ver que mesmo discussões desagradáveis são oportunidades para nos envolvermos e aprenderemos com a mente dos outros. Integração tem a ver com sobreviver e prosperar e com o bem-estar de nossos filhos agora e no futuro. É extraordinário quando pensamos no impacto geracional da abordagem do cérebro por inteiro. Você se dá conta do poder que tem agora para realizar mudanças positivas no futuro? Ao dar a seus filhos o presente de usar seus cérebros por inteiro, você está transformando não apenas a vida deles, mas também a das pessoas com quem eles interagem. Lembra-se dos neurônios espelhos e de como é o cérebro social? Como explicamos, o cérebro do seu filho não é um órgão isolado, um crânio único agindo em um vácuo. O self, a família e a comunidade são fundamentalmente conectados neurologicamente. Mesmo com vidas ocupadas, movimentadas e frequentemente isoladas, conseguimos recordar esta realidade fundamental: somos todos interdependentes e conectados uns com os outros. Crianças que aprendem essa verdade têm a chance não apenas de desenvolver felicidade, significado e sabedoria em suas próprias vidas, mas também de passar seus conhecimentos para os outros.
Por exemplo, quando você ajuda seus filhos a usarem o controle remoto interno para tornar implícitas as memórias explícitas, está auxiliando a criar dentro deles a habilidade de autorreflexão que os tornará muito mais capazes de interagir significativamente com outras pessoas ao longo da vida. Isso também se aplica ao ensinar-lhes a roda da consciência. Uma vez que compreenderem a integração das muitas partes de si mesmos, serão capazes de compreender a si mesmos muito mais profundamente e escolher ativamente como interagem com as pessoas ao seu redor. Podem ser os capitães dos navios de suas vidas, evitando com mais facilidade as margens de caos e rigidez e permanecendo mais frequentemente no harmonioso fluxo do bem-estar. Ensinar integração e como aplicá-la na vida cotidiana produz efeitos profundos e duradouros nas pessoas. Em crianças, essa abordagem pode mudar a direção de como se desenvolvem e estabelecer as bases para uma vida repleta de significados, bondade, flexibilidade e resiliência. Algumas crianças criadas com a abordagem do cérebro por inteiro dizem coisas que mais parecem vir de crianças muito mais velhas. Um menino de 3 anos que conhecemos se tornou tão bom em identificar e comunicar emoções aparentemente contraditórias que, depois de passar uma noite com a babá, disse aos pais: "Senti saudades de vocês quando saíram, mas também me diverti com a Kate." Uma menina de 7 anos disse aos pais, a caminho de um piquenique de família: "Decidi não fazer drama por causa do meu dedo machucado no parque. Vou simplesmente dizer a todo mundo que me machuquei e depois brincar mesmo assim." Esse nível de autoconhecimento pode parecer impressionante em crianças tão pequenas, mas mostra o que é possível com a abordagem do cérebro por inteiro. Quando nos tornamos autores ativos de nossa história de vida, e não apenas o escriba passivo da história que se desenrola, podemos criar uma vida que amamos. Perceba como esse tipo de autoconhecimento pode gerar relacionamentos mais saudáveis no futuro e, especialmente, o que isso pode significar para os filhos de nossos filhos quando se tornarem pais. Ao criar um filho com cérebro por inteiro, na realidade, estamos oferecendo um presente importante a nossos futuros netos. Por um instante, feche os olhos e imagine seu filho segurando o filho dele, e perceba o poder do que você está passando adiante. Isso não para por aqui. Seus netos poderão pegar o que aprenderam dos pais e passar mais adiante, como um legado contínuo de alegria e felicidade. Imagine ver seus filhos se conectarem e redirecionarem com seus netos. É assim que integramos nossas vidas através de gerações. Esperamos que esse tipo de autoconsciência inspire você a se tornar o pai que deseja ser. Às vezes, distanciamo-nos de nossos ideais e muito do que compartilhamos exige um verdadeiro esforço nosso e de nossos filhos. Não é sempre fácil, afinal, voltar e contar novamente histórias sobre experiências dolorosas ou se lembrar de envolver o andar de cima quando nossos filhos estão chateados em vez de ativar o andar de baixo. Cada estratégia do cérebro por inteiro oferece passos práticos que podemos executar imediatamente para tornar nossa vida em família melhor e mais manejável. Você não precisa se tornar um super pai e nem seguir uma agenda pré-determinada que programe seus filhos para serem crianças robotizadas ideais. Você cometerá muitos erros, assim como nós, e seus filhos também, assim como nossos filhos. Contudo, a beleza da perspectiva do cérebro por inteiro é permitir que você compreenda que mesmo os erros são oportunidades para crescer e aprender. Essa abordagem envolve ser intencional sobre o que se está fazendo e aonde se está indo e, ao mesmo tempo, aceitar que somos todos humanos. Intenção e atenção são as nossas metas, e não uma expectativa rígida de perfeição. Depois que você descobrir a abordagem do cérebro por inteiro, provavelmente desejará dividi-la com outras pessoas da sua vida que se juntarão a você nessa grande responsabilidade de criar o futuro. Pais com cérebro por inteiro têm entusiasmo em dividir o que sabem com outros pais, assim como com professores e cuidadores que podem trabalhar como uma equipe para promover a saúde e o bem-estar de seus filhos. Quando criamos uma família com cérebro por inteiro, também nos unimos a uma visão mais ampla de criar toda uma sociedade repleta de comunidades relacionais e ricas nas quais o bem-estar emocional é alimentado para esta e as futuras gerações. Somos todos sináptica e socialmente conectados, e trazer a integração para nossas vidas cria um mundo de bem-estar. Acreditamos veementemente no impacto positivo que os pais podem ter sobre os filhos e a sociedade como um todo. Não há nada mais importante que você consiga fazer como pai ou mãe do que ser intencional sobre a forma como está moldando a mente dos seus filhos. O que você faz é fundamental. Dito isso, não se pressione demais. É essencial aproveitar os momentos que você tem com seus filhos, mas não é realista pensar que poderá fazer isso em tempo integral. A ideia é permanecer consciente das oportunidades diárias para alimentar o desenvolvimento dos seus filhos, sem estar constantemente falando sobre o cérebro ou estimulando sempre seus filhos a recordarem acontecimentos importantes de suas vidas. É igualmente importante relaxar e se divertir juntos. E, sim, às vezes não tem problema deixar um momento de ensinamento passar.
Toda essa conversa sobre o poder de moldar a mente de seus filhos e influenciar o futuro pode parecer intimidadora no começo, especialmente se considerarmos que os genes e as experiências afetam as crianças de diversas maneiras que os pais simplesmente não podem controlar. Se você realmente entendeu o conceito de o cérebro da criança, sabe que é possível se libertar dos medos de não estar fazendo um trabalho bom o suficiente com seus filhos. Não é sua responsabilidade evitar todos os erros nem retirar todos os obstáculos da frente deles. Ao contrário, sua função é estar sempre presente e conectar-se com eles durante os altos e baixos da jornada da vida. A ótima notícia que o cérebro da criança traz é que mesmo os momentos mais difíceis que enfrentamos com nossos filhos e até os erros que cometemos como pais são oportunidades para ajudá-los a crescer, aprender e se desenvolver como seres felizes, saudáveis e completamente eles mesmos. Em vez de ignorar grandes emoções ou desviar a atenção de seus filhos das dificuldades, você pode alimentar o cérebro deles auxiliando-os a enfrentar esses desafios, estando sempre presente, fortalecendo o laço familiar e ajudando-os a se sentirem sentidos, ouvidos e cuidados. Esperamos que o que compartilhamos nestas páginas lhe inspire a criar uma base sólida para seus filhos e a sua família agora, nos próximos anos e gerações. Na introdução, prometemos uma ficha para geladeira para você imprimir e ter o material sempre à vista. Para baixar a ficha, clique no link na descrição do vídeo. Adquira também o livro físico, para consultar sempre que necessário ou, se preferir, presentear alguma família que precisa muito entender o comportamento de seus filhos. O link para comprar o livro também está na descrição do vídeo. Ficha para a geladeira: O Cérebro da Criança, de Daniel J. Siegel e Tina Payne Bryson, integrando os cérebros esquerdo e direito. Esquerdo mais direito igual clareza e compreensão. Ajude seus filhos a usarem tanto o cérebro esquerdo, lógico, quanto o cérebro direito, emocional, como uma equipe. O que você pode fazer? Conectar e redirecionar. Quando seus filhos estiverem chateados, conecte-se, primeiro emocionalmente, cérebro direito com cérebro direito. Então, depois que estiverem mais controlados e receptivos, traga as lições e a disciplina do cérebro esquerdo. Nomear para disciplinar. Quando grandes emoções do cérebro direito estiverem saindo do controle, ajude seus filhos a contar a história sobre o que os está incomodando, para que o cérebro esquerdo deles possa encontrar sentido na experiência e eles possam se sentir no controle da situação. Integrando os andares de cima e de baixo do cérebro. Desenvolva o cérebro do andar de cima. Fique atento às formas de ajudar a construir o sofisticado cérebro do andar de cima, que está em construção durante a infância e a adolescência e pode ser sequestrado pelo cérebro do andar de baixo, especialmente em situações de grande emoção. O que você pode fazer? Envolver, não enfurecer. Em situações de alto nível de estresse, envolva o cérebro do andar de cima de seus filhos em vez de ativar o do andar de baixo. Não use imediatamente a carta do porque sim. Em vez disso, faça perguntas, solicite alternativas, negocie. Usar ou perder, ofereça oportunidades de exercitar o cérebro do andar de cima. Brinque com jogos do tipo que você faria, e evite salvar as crianças das decisões difíceis. Mover ou perder. Quando uma criança perder o contato com o cérebro do andar de cima, ajude-a a recuperar o equilíbrio, fazendo-a movimentar o corpo. Integrando a memória. Torne o implícito explícito. Ajude seus filhos a tornarem explícitas as memórias implícitas, para que as experiências passadas não os afetem de maneiras debilitantes. O que você pode fazer? Usar o controle remoto da mente. Quando uma criança reluta em narrar um acontecimento doloroso, o controle remoto interno permite que ela pause, retroceda e avance a história conforme ela a conta, de modo a manter o controle sobre o quanto vê. Lembrar para lembrar. Ajude seus filhos a exercitarem a memória, fazendo-os recordar acontecimentos importantes, no carro, à mesa do jantar, em qualquer lugar. Integrando as muitas partes de mim mesmo. A roda da consciência. Quando seus filhos empacarem em um ponto particular do aro da roda da consciência deles, ajude-os a escolher onde focar a atenção para terem mais controle sobre como se sentem. O que você pode fazer? Deixar as nuvens de emoções passarem. Lembre às crianças que os sentimentos vêm e vão. São estados temporários, não características duradouras. Examinar. Ajude seus filhos a prestarem atenção a pensamentos, sentimentos, imagens e sensações dentro deles. Exercitar a visão mental. A prática da visão mental ensina as crianças a se acalmarem sozinhas e a focarem a atenção onde quiserem. Integrando o self e outros. Programado para nós. Fique atento a formas de capitalizar a capacidade intrínseca de interação social do cérebro. Crie modelos mentais positivos de relacionamentos. O que você pode fazer? Curtir uns aos outros, leve diversão à família, para que seus filhos tenham experiências positivas e satisfatórias com as pessoas com quem passam mais tempo.
Conectar por meio do conflito, em vez de um obstáculo a evitar, veja o conflito como uma oportunidade de ensinar a seus filhos habilidades básicas de relacionamento, como entender o ponto de vista das outras pessoas, ler sinais não verbais e fazer reparações. Obrigada por ouvir. Parabéns pela decisão de aumentar seus conhecimentos. Compartilhe esse audiobook com alguém. Tem sempre alguém precisando ouvi-lo. Adquira o livro no link na descrição. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho.